Seja bem-vindo a cada um de vocês que sempre nos acompanharam no nosso programa. É um privilégio enorme você ter este desejo de poder acompanhar as maravilhas de Deus neste século XXI. Quando tu me vês neste programa, é só para te trazer novidades daquilo que o Senhor Jesus Cristo está a fazer no nosso tempo. Eu tive o privilégio de poder entrevistar um dos senhores, um dos jovens que estava em estado moribundo, quase à morte. Vocês vão ver ele a testemunhar daquilo que Deus fez através do seu servo, o reverendo José Manuel Gomes, porque o nosso Deus é verdadeiro Deus. É aquele Deus mesmo que Faraó temeu. Pouco importa o tempo que o Faraó cria, fazia teimosia, mas depois de ver a mão de Deus, Faraó reconheceu que esse era Deus. Este mesmo Deus está a fazer o mesmo hoje. Caro ouvinte, caro espectador, é uma pena que aquele que diz que é um servo de Deus, que prega em nome de Jesus Cristo e não apresenta os sinais de Deus, isto é duvidoso. É muito e muito duvidoso. Porque se eu vejo isto através do reverendo pastor José Manuel Gomes, e é que alguns dizem que isso já não existe, isto é tão duvidoso. Mas se eu visse apenas através de William Branham, e é que ninguém faz, talvez eu poderia acreditar. Mas desde que existem homens viventes, homens no qual nós abraçamos, e esse Deus opera através da sua fé, é de louvar a Deus. Veja o testemunho deste jovem. É um jovem que a família já não tinha esperança, já não sabia se viveria. É um jovem que fez, ele mesmo vai explicar, eu estou ali com ele a entrevistá-lo, ele próprio vai dizer aquilo que Deus fez por ele, como é que ele estava, no estado em que ele se encontrava. Ele até nem sabia se o reverendo pastor estava dentro da sala, num hospital, num lugar em que ninguém pode entrar. Que tipo de homem é este que pode ir dizer algo, uma palavra? Não é questão de acender vela. Não é problema. Você pode dizer que compra água, tira o bidão, põe água ou vende-se água, depois nós vamos orar. Agora alguém que está naquele estado, esta água vai fazer o quê? Não precisou procurar a água, um bidão de água para beber. Não precisou pegar o sal para colocar sobre esta pessoa. Mas apenas a fé. Nós só temos o nome de Jesus Cristo. Não temos a mais do que isso. Veja as imagens. Veja da maneira que eu estou a entrevistar o jovem. E você próprio saberá aquilo que Deus fez através do seu servo. Veja a seguir. Que Deus abençoe a cada um de vocês que neste preciso momento acompanham-nos. Nós viemos aqui, estamos aqui para poder apresentar a vocês as realidades de Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele faria. Eu estarei convosco e em vós. Vós me vereis, mas o mundo não me verá. Aquele que é crente está a ver Jesus Cristo. Se eu estou aqui é porque vimos uma situação tão grande, algo que o Senhor Jesus Cristo fez através deste jovem. Ele mesmo vai explicar, ele mesmo vai testemunhar aquilo que Deus fez por ele. Amado, bom dia. Bom dia, sim. Eu queria saber um pouco de ti. Nós vimos esta foto em que o servo de Deus, apenas estamos a ver a sua mão, que estendeu por ti e estava em oração. O que é que foi para você estar naquela cama de reanimação? A princípio, tenho de agradecer do jeito que foste falando, em tudo que a gente iremos aqui falar, é só para agradecermos a Deus. Na verdade é que havia me acontecido algo em 2015, não me lembro o mês, mas o ano é que nunca me escapa na minha mente. Foi em 2015. Eu também, a princípio, não sabia exatamente o que havia me acontecido, mas só vim saber depois de eu ter me recuperado. Mas, segundo o que a mãe e a família me têm dito, é que eu havia apanhado um ataque talvez noturno durante a noite, e por assim fui para ter a reanimação no Hospital Provincial de Cabinda. Agora, eu queria saber uma coisa. Você estava a dormir ou estava
você não consegue lembrar-se antes de você ter esse ataque, porque você teve um ataque tão brusco, um ataque muito de repentino que, segundo o que nós ouvimos, é que o irmão já não poderia viver. Você estava mesmo em coma, nem conseguia falar, nem conseguia mover em nada. E eu queria saber, isto aconteceu de noite, de dia ou que período do tempo? A princípio, no que eu me lembro, um pouquinho, antes da situação ter acontecido, um dia antes, eu estava em volta dos meus irmãos, tivemos uma pequena discussão. Naquilo de a gente termos a tal discussão, de noite, quando fui para dormir, foi assim que aquilo havia acontecido. Mas no que me vem em mente é que aquilo havia acontecido mesmo de noite. Havia acontecido de noite. De noite, muito bem. E quando o servo de Deus entrou naquela sala de reanimação, o irmão tomou conta que o servo de Deus esteve presente ou o irmão manteve inconsciente da presença do servo de Deus? Olha, se as imagens já indicam, do jeito que eu estou na cama, eu nem se havia dado conta que o servo de Deus estava ao pé de mim. Depois do servo de Deus ter me honrado, é assim depois que eu vim restabelecer a mente, os conhecimentos todos que haviam me perdido naquele exato momento, é assim que haviam voltado. Mas antes mesmo, ou quando eu estava naquela mesma situação, eu nem se reconhecia mesmo, até mesmo a própria minha mãe já não chegava a reconhecer, nem os meus irmãos nem chegava a reconhecer. Após o servo de Deus ter orado para mim, é assim que a mente de novo me restabeleceu e consegui reconhecer as pessoas. Oh, glória ao Senhor Jesus Cristo. Como se chama o nome desse servo de Deus? Ele chama-se José Manuel Gomes. José Manuel Gomes. Esse servo de Deus, ele veio com velas, veio com uma água. Apesar de que você estava inconsciente, você não pode explicar isso, mas para os que presenciaram, será que ele te entornou com água, te fez um gesto qualquer? O que é que ele fez para os que te explicaram como é que o servo de Deus fez para ti? Olha, eu não tinha em mente o que havia acontecido, mas o que a minha mãe me tem dito é que o servo de Deus ele estava de viagem, estava na sua aldeia. Aquilo quando havia me acontecido, a família estavam somente a chorar por causa daquilo que havia acontecido em mim. A família somente estava a chorar, tentaram me levar em outro sítio, mas como somos uma família temente a Deus, alguns irmãos estavam a negar com que me levassem no sítio errado. Foi aí que surgiu a ideia de me levar ao hospital, mas o servo de Deus não estava cá na cidade, ele estava na sua aldeia, no Tanto Macelele. Assim, depois dele ter chegado à cidade, foi assim que o meu irmão mais velho, que está em Luanda, ligou para ele e deu-lhe a conhecer que eu estava na reanimação. Mas, segundo o que a mãe me tem dito e os meus irmãos, é que eu não estava reconhecendo ninguém, até mesmo o servo de Deus, que eu conheço muito bem, às vezes falamos, de vez em quando falamos, eu já nesse chegava a ponto de o reconhecer. Depois dele ter me honrado, a princípio, eu havia feito 4 dias, 4 noites sem falar, 4 dias sem falar, 4 noites sem comer, 4 dias sem escovar dos dentes, 4 dias sem banhar. Tudo isso aconteceu em 4 dias. E no 5º dia, depois do servo de Deus ter orado para mim, foi assim que eu recebi a minha cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes mesmo de tudo isso, eu passei 4 dias, 4 noites sem fazer nada. Nesses 4 dias, depois do servo de Deus ter orado para mim, foi assim que eu recebi a minha cura. Muito obrigado, muito obrigado. Quem te curou? A pessoa que veio me curar foi mesmo o Senhor Jesus Cristo, mas por intermédio do servo de Deus, que é chamado pastor José Manuel Gomes. Quer dizer que o doutor Jesus Cristo até cá ainda cura, não é? Cura, com certeza cura, até mesmo hoje. Cura mesmo, até mesmo hoje. Porque não é fácil alguém inconsciente. Nós sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas imaginemos que esta pessoa estava inconsciente. Ele mesmo está aqui a explicar que já não podia reconhecer ninguém. E no estado em que a foto mostra, ele estava com olhos fechados. Já não sabia se houve alguém na sua presença para poder orar por ele. Mas imagine que ele está acabado de explicar muito bem. Fez 4 dias sem fazer nada
sem comer, sem escovar dentes, sem tomar banho. Mas depois que o servo de Deus apareceu a ele, orou por ele e ele restabeleceu, voltou a sua mente no normal. Nós estamos aqui a poder renunciar todo aquele que diz que é servo de Deus nessa palavra e ele consegue dizer que os milagres são do passado. Não podemos crer isso. Se os milagres fossem do passado, este homem já seria alguém num dos cemitérios. Ele teria um certificado de óbito, mas através do Senhor Jesus Cristo, ele está em vida. Viva Jesus! Viva Jesus! Que Deus seja louvado. Veja que o que estamos a fazer é algo real. Não é algo de inventar. A comissão que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja, eu quero deixar para você um conselho. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. Se tu és uma ovelha de Deus, não tem nada a ver se és servo de Deus. Pouco importa o título que te dão. Mas se tu não manifesta o poder de Jesus Cristo, ainda não estás na linhagem dos crentes. Tu ainda és um incrédulo. Por mais que esse nome te choque, mas ainda és um incrédulo. Porque só o incrédulo não consegue manifestar o poder de Cristo. Mas um crente tem que manifestar o poder de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, a sua primeira comissão aos seus discípulos, ele disse: ide, pregai. Eles disse para poderem manifestar os sinais, para orarem pelos doentes. Oram pelos doentes. Não é como aquilo que vejamos hoje. Pessoas já andam 2 a 2, mas depois não oram doentes. E a sua última comissão, ele vinha dizer: ide ao mundo inteiro, pregai a boa nova. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todas as igrejas em Cristo falam isso. Mas falta uma coisa, que o diabo não gosta. Por isso que seus servos apagam aquela parte. Ele diz: vejam os sinais que acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se imporem as mãos sobre os doentes, os curarão. O Senhor Jesus falou no mesmo momento, não disse em 2 dias. Este mandamento ele deu no mesmo momento, quando ele disse: ide ao mundo inteiro, pregai a boa nova. É na mesma hora que ele disse que imporão as mãos aos doentes. Como é que na mesma hora você quer cortar uma parte, que isso não está inspirado, isso está inspirado? No mesmo momento. Olha, o diabo, a única coisa que ele teme na igreja de Cristo, ele sabe, se todas as igrejas cristãs, escuta bem, se todas as igrejas cristãs que se chamam em nome de Jesus Cristo, se pudessem ter a fé para aplicar o Marcos 16, o diabo estaria assim. O diabo não saberia o que fazer. Ele estaria derrotado. Por isso é que ele cria tanta coisa para poder enfraquecer a igreja de Cristo. Mas para os servos de Deus que creem nos sinais de Deus, a Bíblia diz, o irmão Brana disse: toda a igreja que manifesta o Marcos 16 é a igreja que Jesus Cristo reclama como a sua. E Jesus Cristo, numa igreja verdadeira com Marcos 16, ele está a continuar com o mesmo livro de Atos. No passado ele fez Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. E nesse tempo ele está a fazer Atos do Espírito Santo na esposa. Veja essa diferença. Acompanhe as imagens. Eu estarei sempre convosco. Nós temos um arquivo tão rico, um arquivo tão cheio de novidades daquilo que Deus está a fazer. Se tu continuar a nos seguir, poderás aumentar a tua fé, mesmo se na tua igreja não creem nisso, mas vocês, filhos de Deus, digam um amém para cada palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.